O Instituto Datafolha questionou se a homenagem da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula foi adequada ou não. 71% dos eleitores avaliaram como inadequada. Para 25% dos entrevistados, foi adequada. Já 4% não souberam responder. O Instituto também avaliou o que os eleitores sentiram ao assistirem à ala Família em Conserva, uma das mais criticadas no desfile. 48% não tomaram conhecimento da ala. 26% não se sentiram ofendidos, mas acreditam que a ala possa ter sido ofensiva para outros. 27% se sentiram ofendidos e 9% não se sentiram ofendidos e avaliaram que não foi ofensiva para outras pessoas. A terceira gestão do presidente Lula também foi pesquisada. 49% desaprovam o atual governo, contra 47% que aprovam a administração federal. 4% não sabem. Sobre a avaliação, 40% acham ruim ou péssimo. 32% dizem ser ótimo ou bom. 26% consideraram regular e 1% respondeu que não sabem. Foram ouvidas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 3 e 5 de março, em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, se consolidou na disputa presidencial deste ano. É o que aponta a pesquisa Datafolha. O senador se aproxima do presidente Lula, do PT, nas simulações de primeiro turno e empata tecnicamente no segundo turno. Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Na centro-direita, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, é o nome mais bem colocado entre os três lançados pelo PSD de Gilberto Kassab, mas muito distante do pelotão da frente da corrida. Vamos entender o que esses números mostram na corrida eleitoral? O Rudá Hit é cientista político e presidente do Instituto Cultiva, é quem vai nos ajudar a compreender esses números que estão mais resumidos, mas que já indicam bastante coisa para a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Luara. Prazer estar aqui com vocês. Já começo perguntando ao senhor como explicar, de um lado, a sequência de queda nas intenções de voto do presidente Lula, que pode tentar a reeleição, e do outro, uma trajetória de crescimento de Flávio Bolsonaro. Bom, eu vou começar pelo Flávio, que é mais fácil. O que nós temos como óbvio, todas as pesquisas, não só do Datafolha, é que a campanha polarizou. O que significa isso? Que não tem nenhum outro candidato competitivo. Nenhum outro. Né? A tendência agora, então, do eleitor é ele votar a favor do Lula, do governo do Lula, que vai para a reeleição, ou para a oposição ao Lula, que no caso é o Flávio, porque polarizou. Então, a subida do Flávio é mais do que esperada, porque todo aquele conjunto de eleitores que não gostam do PT ou do Lula, que estavam pulverizando o voto para Tarcísio, para vários outros candidatos, você citou o Ratinho Júnior, mas nós tínhamos até o Caiado no centro-oeste do país e assim por diante. Todos eles agora migram para a campanha do Flávio. Por outro lado, a situação do Lula. Primeiro que o Lula, eu não acho que o Lula nesse momento tem o Flávio como adversário. Ele tem o seu próprio governo como adversário. Vou citar só duas questões que o eleitorado fica um pouco distante do governo, de entusiasmo com o governo. É o caso, por exemplo, dos Correios, que não é tão falado hoje, mas que vai ser muito explorado e já foi, e é o caso da segurança pública, que é o tema mais quente dessa eleição até aqui.
O problema aqui é que até agora o Flávio Bolsonaro não recebeu ataque das bases lulistas e petistas. Ele não tem ataque nenhum até o momento. São só falas de um ou outro líder e tal, mas nós sabemos qual que é a artilharia do PT. A artilharia do PT vai mostrar, obviamente, aquilo que o Flávio tem de menos confrontante com o Lula. Por exemplo, a inexperiência dele. Ele nunca foi gestor em público em nenhuma situação. Talvez vão explorar aquela situação do debate da Prefeitura do Rio de Janeiro, quando ele passou mal ao vivo. Então, assim, e também as declarações dele com relação ao tarifaço. Ou seja, tem muita coisa a ser atacada, todos sabem, e vocês sabem como que é profissional a campanha do PT. Não é à toa que ganhou tantas eleições, e nesse século o PT, em toda eleição para presidente, esteve pelo menos no segundo turno, né? Então, assim, eu acho que é muito cedo, é super importante a gente entender que agora se polarizou, são os dois candidatos mesmo, não tem lugar para mais ninguém. Há uma possibilidade até de um crescimento maior do Flávio, na medida em que os outros candidatos do mesmo bloco, né, da direita, extrema-direita, se afastarem de uma vez, porque não tem chance, e aí o eleitorado desse pessoal que vai se afastar vai declarar voto no Flávio Bolsonaro. Quando é que nós, cientistas, políticos, vamos começar a ficar mais atento aos dados de pesquisas como esse da Datafolha? Em junho. Junho é o mês em que as chapas já estarão praticamente consolidadas, porque é o período até julho das convenções partidárias. Aí nós saberemos quem vai estar do lado de quem, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela nesse momento, sem desconsiderar os dados, obviamente. Rodar, eu queria trazer, e não tem como a gente não tocar nesse tema, se o caso Master e relação com autoridades impacta mais o governo, que tenta a reeleição, do que o representante da oposição. Então, novamente, não é? Nesse momento impacta mais o governo, por quê? Porque tanto a CPMI do INSS tenta cruzar com o caso Master dados, por exemplo, relativos ao filho do Lula e pessoas próximas do Lula, como também no caso Master se vazou a relação do PT da Bahia, que é real, né, com um sócio do Vorcado. Então é óbvio que impacta mais. Acontece que existem muitos outros nomes que não são desse bloco lulista. Eles estão muito mais para lá. E o que eu sinto é que estão poupando nesse momento, principalmente as hostes lulistas, de se fazer uma campanha ofensiva. Eu diria que é o seguinte: você não entra em campo jogando tudo que você tem antes da hora, porque tem segundo tempo, né, no jogo. Então, existe uma inteligência, né, para se fazer ataque, né? Eu acho que nesse momento, obviamente, que todas as informações se direcionam mais para, do ponto de vista eleitoral, né, para o governo Lula, mas a quantidade de dados que vão respingar e já estão respingando no bloco bolsonarista e dos apoiadores da candidatura do Flávio é enorme. Então, a questão que nós temos que entender é que o bloco lulista não está com a sua artilharia ainda em ação. A gente só vai saber a potência mesmo quando as duas artilharias se confrontarem, né? Veja o caso da guerra no Irã, só para dar uma ilustração. Trump falou tanto, essa guerra vai durar 3 dias, tal, e não durou 3 dias. E agora ele continua com algumas bravatas, mas já se percebe que a capacidade de resposta do Irã era muito maior do que, pelo menos, se propalava. Então é importante, como uma guerra, uma eleição, de certa maneira, é uma disputa que tem estratégias de guerra, não é? Tanto que a gente está usando a palavra estratégia, tática, militante, são todos conceitos de guerra, né? E a gente vai ver, de fato, o potencial, não é no discurso, é na hora que as artilharias se encontrarem. Vamos ter um pouco de calma, por enquanto.
Rudá, nós trouxemos, né, essa pesquisa Datafolha mostrando, em primeiro turno, uma proximidade, né, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Em segundo turno, um empate técnico. Mas, quando a gente observa o recorte da pesquisa espontânea, que é quando a pessoa entrevistada ela não tem as opções, os nomes dos candidatos, o candidato, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele continua sendo menos lembrado do que o presidente Lula. Isso pode ser reflexo dessa baixa experiência, dessa curta experiência de Flávio Bolsonaro, ou pode ser até reflexo, talvez, de alguma rejeição? Como explicar essa diferença do nome não ser lembrado na pesquisa espontânea? Agora eu vou fazer uma ilação, porque eu não tenho dado muito concreto para responder assim objetivamente como cientista. Então é uma ilação da minha parte. Quero reforçar bastante isso. O que deve acontecer nesse momento é que o Flávio, de fato, não é tão conhecido. Né? Ele é filho do Jair Bolsonaro, que é o grande líder da extrema-direita no Brasil. Né? Já foi presidente. Ele é apenas filho. O que acontece quando você apresenta a cartela? O eleitor que não quer o Lula, ele aí se alinha com o filho do Bolsonaro, né? Com o herdeiro, claro, do Bolsonaro, e se lembra. Espontaneamente, o Flávio ainda não é uma pessoa que aparece claramente, né? Para o eleitor de direita, ou anti-PT, ou anti-Lula. Então, eu acho que isso não significa que ele vai crescer muito mais do que ele já cresceu. Eu acho, reforço aqui, que há uma tendência dele crescer um pouco mais, sim, na próxima pesquisa, dado que o eleitor dos outros candidatos que estão no mesmo campo dele vão perceber que os candidatos que eles gostariam não têm condição nenhuma de ser candidato, aí eles vão direcionar para alguém próximo. Mas eu acho que nós estamos muito próximo do teto dos dois. O que é que vai mudar essa situação de fato? São os que alguns autores, como Felipe Nunes, pesquisadores, chamam de independentes. Eles não são nem bolsonaristas nem lulistas, e eles estão o tempo inteiro avaliando, e é um eleitorado que vai desequilibrar. Ele não gosta de exagero, ele não gosta de blefe, e ele é muito pragmático, né? É um eleitor quase sempre com maior renda, com maior nível de instrução, mas nem sempre. Em alguns estados não ocorre exatamente isso. E esse pessoal vai ser conquistado mais próximo da eleição. Não é muito antes, é mais próximo. Então, nós vamos ver uma situação em que nós vamos ter pequenas mexidas a partir de agora, com uma leve subida, eu acho, do Flávio Bolsonaro nos próximos meses, mas a partir de junho, aí a situação vai ficar um pouco mais clara e os ataques vão ser gradativamente mais violentos. Essa vai ser uma campanha muito agressiva. Não vai ter lugar para Lula paz e amor, nem para Flávio paz e amor. Podem ter certeza disso. E é interessante, né? Porque as pesquisas elas vão trazendo cenários e percepções e que depois a gente acompanha essa alteração de percepção, de ponto de vista, de apoio e também de rejeição. Rudá, antes de encerrar, rapidamente eu quero trazer mais um dado aqui para você, é que a pesquisa, a gente sabe o quanto o estado de São Paulo é importante numa corrida eleitoral e uma pesquisa que mostra também o Tarcísio de Freitas isolado na casa dos 40% de intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Qual seria ou qual deve ser a estratégia para que tenha um adversário à altura de Tarcísio de Freitas? Bom, em primeiro lugar, a situação da pesquisa, na pesquisa espontânea do Tarcísio com o Haddad, é muito parecido com o Lula com o Flávio. Ou seja, o Haddad está muito atrás. Quando mostra a cartela de nomes, o Haddad sobe e passa a ser o candidato de oposição mais importante do pleito, né? Nós temos que entender que o Tarcísio é um nome absolutamente consolidado em São Paulo. O eleitorado da capital paulista, ele não é tão consolidado, ele é dividido, há muita pesquisa, inclusive
teses da USP mostrando que é uma cidade dividida entre a periferia do leste, da região leste e sul, que tem 6 milhões de habitantes, votando mais no campo lulista e o restante mais no campo de oposição, né, ou à direita, né? Mas no interior de São Paulo é um eleitorado muito conservador. Então, para responder a sua pergunta, a única estratégia que caberia aqui é um candidato, no caso o Haddad, que faça um discurso técnico, mas não agressivamente de esquerda. Ele tem que fazer um discurso ponderado de alguém, que eu acho que é o perfil do Haddad mesmo, de alguém que não é exatamente de esquerda. O Haddad é um político liberal, ele não é nem social-democrata, ele é liberal. As propostas de economia são nitidamente liberais. É por isso que o PT fica o tempo inteiro falando da possível candidatura da Simone Tebet, porque essa dobradinha Haddad-Simone Tebet atrai parte de um eleitorado também independente do estado de São Paulo, que é mais de centro, né? Até mesmo centro-direita, mas que não gosta muito de bravatas, de violência, de uma polícia agressiva e tal. Eu acho que está consolidado, e quero dizer até algo aqui que não é muito comum se falar, que essa candidatura do Tarcísio não é de toda ruim para o campo lulista, só para vocês entenderem como que o jogo de xadrez é complicado. Por quê? Porque o Tarcísio, nesse momento, bloqueia a liderança do Jair Bolsonaro. É claro que ele vai fazer algum tipo de firula apoiando o Flávio, mas vocês viram que na a última manifestação em São Paulo, e talvez eu acho que a penúltima também, o Tarcísio não apareceu, né? Além disso, o principal nome do governo do Tarcísio é o Gilberto Kassab, do PSD. E vocês sabem muito bem que o Kassab joga entre o Lula e o campo bolsonarista, principalmente o do Tarcísio. O Gilberto é responsável pela coordenação dos escritórios regionais, são mais de 40, que tem no interior do estado de São Paulo, que atendem prefeitos. É daí que vem os tentáculos no interior do Tarcísio, que afinal é um carioca, não é nem paulista, não é? É o Gilberto Kassab, que é o grande elaborador, a eminência parda desse governo. E o Kassab não é uma pessoa de romper, de fato, nem com o campo lulista, nem com o campo bolsonarista ou à direita. Não é? Não, eu acho que a situação do Tarcísio é muito tranquila por tudo que eu falei. É muito tranquila. O Haddad vai tentar puxar voto para eleger deputados, cravar senador, mas acho muito difícil a campanha do Haddad. Ele pode até subir, sem dúvida nenhuma, mas eu acho bem difícil, né? O que eu vejo para a eleição nacional, com uma dificuldade bem grande para o Flávio Bolsonaro na hora que as artilharias se encontrarem, eu vejo para o Haddad a mesma dificuldade com relação ao Tarcísio, sendo que começa já numa situação pior do que o Flávio, né? Exatamente, as peças estão sendo colocadas no tabuleiro. Em breve vamos ter tudo mais definido e também essas mudanças do cenário político. Muito obrigada, Rudá Ritt, cientista político e presidente do Instituto Cultiva. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Excelente semana para o senhor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Boa semana. Obrigada, igualmente.